Hoje eu vou te ensinar uma técnica que você vai utilizar na sua avaliação. Essa técnica eu vou te dizer depois da vinheta. Fica comigo que eu vou te dizer que técnica é essa que vai te ajudar muito, muito mesmo na sua avaliação. Olá, psicopedagogo, psicopedagoga, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga. Eu sou Isabel Ferreira, sou terapeuta da aprendizagem, sou mentora, consultora de carreira e supervisora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E esse canal aqui é para você que está iniciando sua carreira. Você que ainda não começou seus atendimentos, ou você que já começou, mas ainda se sente seguro. Está aí no comecinho da carreira e ainda está insegura, não sabe o que fazer. Então, hoje eu vou te ensinar uma técnica. Essa técnica, ela vai te ajudar, que eu uso e principalmente, você pode usar também em qualquer ambiente, em qualquer lugar, de qualquer jeito e de outras formas. Mas na sua avaliação vai te ajudar muito. Essa técnica é chamada de escuta ativa. Não sei se você já ouviu falar na escuta ativa, mas ela não é simplesmente você escutar o outro. Ela tem uma técnica e ela tem um formato para você seguir. Então eu vou te passar aqui, porque tá aqui no meu computador e tá anotado, para poder não esquecer de nada. Porque a cabecinha aqui de mais de 50 anos, né, tá falhando. Aí eu não posso falar com você sem ler o que eu fiz, tá certo? Então eu fiz aqui um esquemazinho para você entender o que é a escuta ativa. Porque eu faço, mas no dia a dia eu vou fazendo e eu vou falando, eu vou mostrando aqui para você e vou falando porque eu já faço. E é muito bom, é excelente, porque você com certeza se entrega a entrevista que você vai fazer com o seu paciente. Isso serve para qualquer idade, tá certo? Qualquer idade de paciente você vai utilizar. Assim, principalmente com adolescentes, idosos, adultos e crianças a partir de 9, 10 anos, é mais fácil de fazer, porque a criança de 4, 3 anos, ela não vai conversar com você, ela não vai falar muito, né? É mais a questão do brincar, desse tipo da brincadeira, mas a questão da conversa mesmo, é a partir de 8, 9 anos a criança já começa a falar bastante, né? Então você vai fazer essa escutativa. E essa técnica, ela é estrutura. Por que ela é chamada de técnica? Não é só escutar simplesmente, ela tem uma estrutura. Então a estrutura é o seguinte, eu vou te dizer o que é a escutativa, qual é a importância, você vai conhecer também os princípios e dicas para a sua prática, tá certo? Dicas na prática. O que é a escutativa? A escutativa é uma das técnicas mais importantes utilizadas na comunicação. Ela nada mais é do que escutar atentamente o que o outro indivíduo tem a dizer. Estando sempre atento e prestando atenção no que é falado. Isso é escutativa. Nesse modo é possível compreender o que é dito, quais as dores, os desejos e expectativas de quem está exposto a seu ponto de vista para outra pessoa. Expondo seu ponto de vista para outra pessoa. Principalmente nós que trabalhamos com terapia da aprendizagem, nós somos terapeutas da aprendizagem, nós precisamos aprender a ouvir ou escutar. Então, agora eu vou te falar a diferença entre ouvir e escutar. Porque na escutativa você faz o quê? Ouve ou escuta? Então, ouvir é o quê? É um processo natural da audição. Você ouve mecanicamente. Você vai ouvindo sem interesse, só por ouvir, sem atenção. Ouvir é um ato da audição. Então você só ouve. Então eu tô ouvindo, você acaba ouvindo outros barulhos, é interferido outros barulhos quando você está ouvindo. Então ouvir é um ato mecânico, é um ato da audição. E escuta. Escutar é estar focado somente no que está sendo falado e proporcionando toda a atenção necessária durante esse momento de diálogo. Isso permite que você reflita sobre as informações que foram ditas e chegue a uma conclusão sobre o assunto. Então significa o quê? Ouvir é o ato da audição mecânico. E escutar é você prestar atenção no que a pessoa está falando. Então, às vezes você só ouve, né? Na maioria das vezes a gente só ouve o que a outra pessoa está falando. Mas na escutativa, você não pode só ouvir, você tem que escutar. Por quê? Porque você vai prestar atenção no que ela está falando. Você tem que prestar atenção. Eu sei que nos momentos a gente é muito assim. Dentro do consultório não tem muito barulho, não tem muita zoada, mas tem o barulho interno. Tem os barulhos internos. A nossa mente é muito flutuante, né? Você tá às vezes ali mas você não está pensando naquilo. Você está com a cabeça voando, está pensando em outra coisa, no outro paciente, na comida que você vai fazer, no almoço, na janta, no filho que ficou na escola, entendeu? Então você precisa estar presente
no momento do atendimento, no momento da fala daquele paciente seu. Então, isso é escutativa, é você focar e prestar atenção no que ele está falando. Então, agora eu vou te falar dos princípios da escutativa. São 3. A empatia, as perguntas investigativas e a validação do entendimento. Então, tem um esquemazinho que fala sobre isso, tá certo? Então, o que é a empatia? Empatia é você se pôr no lugar do outro. Então, você está escutando a pessoa e você se põe no lugar dele. Em vez de você estar no seu lugar, que é o seu lugar que você acha que está pensando nas suas coisas, você se põe no lugar dele para entendê-lo melhor, certo? As perguntas investigativas, elas podem ser baseadas em métodos, né? Então, você vai fazer perguntas específicas para o assunto que você quer e a pessoa vai falando e você vai fazendo perguntas de acordo com o que ela vai falando. Enquanto ela vai falando, você vai escutando, entendendo, com atenção e depois vai fazer as perguntas investigativas, que são as perguntas que você vai investigar onde ela quer chegar com aquilo que ela está falando, certo? E a validação do entendimento, que é validar o entendimento que você entendeu. Então, parafrasear tudo que é ouvido. Então, significa o quê? Que a validação do entendimento significa que você entendeu tudo que aquela pessoa falou, que o seu paciente falou. Então, está validando o entendimento, que você está entendendo. Você teve empatia, que você se pôs no lugar dele, se pôs no lugar dele. Você fez as perguntas investigativas que você precisava para chegar numa conclusão. Chegar na validação do entendimento. Pronto, eu entendi tudo que você disse. Porque eu prestei atenção no que você falou. Então, essas três são as três princípios da escutativa. E agora eu vou te falar dicas para você praticar, tá certo? Dicas para você praticar a escuta ativa. Coloque-se no lugar do outro. Confirme tudo que você escutou. Evite mexer no celular e ficar observando o relógio durante a conversa. Interprete a linguagem verbal e não verbal. Existem livros para isso, tá, gente? Na internet tem muitos livros para você estudar sobre a linguagem verbal e não verbal, que é a linguagem corporal. A linguagem facial, né, a comunicação facial, tudo isso tem livro para você estudar. Mantenha a mente aberta, mantenha o foco no interlocutor, desse modo você transmite segurança e demonstra interesse no que está sendo dito. Não faça outras coisas ao mesmo tempo. Tipo, a pessoa está falando e você está mexendo no papel, você está pegando um bloco, você está fazendo outra coisa. Não filtre apenas o que te convém. Críticas construtivas e outras opções divergentes são importantes para o nosso desenvolvimento. Não julgue ou acuse ninguém. Ofereça feedback para o interlocutor. Tudo isso que eu estou falando para você, você pode praticar no dia a dia. Quando você pratica no dia a dia, você faz isso na sua clínica, faz isso no seu atendimento. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é realmente olhar para o paciente e enxergá-lo. E sem julgar. Essa técnica da escutativa, ela diz o seguinte: eu sou neutro na história, a pessoa fala o que ela precisa falar e eu tô escutando. Pronto. Nada mais importa. Eu não importo, o ambiente não importa, só o que a pessoa tá falando. Se você não fizer isso, os seus pensamentos vão atrapalhar e você vai começar a julgar antes da pessoa concluir o que tá falando. Isso a gente faz. Isso a gente já faz no dia a dia, né? A gente tá conversando com as pessoas e hoje, olha, gente, sinceramente, eu tenho uma confissão para dizer a vocês. Eu escuto e vejo muita gente deixando de escutar o que você tá falando e interrompendo. Você tá falando, acho que já aconteceu com você. Comenta aí. Bota aí nos comentários se você já aconteceu com você. Você tá falando e as pessoas ficam atrapalhando o que você tá falando. Você tá falando, começa a falar, a pessoa tá impaciente, aí ela corta você, aí já fala outra coisa, ou então fica perguntando antes de você concluir. Então isso não é escutativa. Isso aí é você atrapalhar realmente o raciocínio. Às vezes você tá no raciocínio e atrapalha porque você faz pergunta. Aí na escutativa a pessoa tá falando. O que é as perguntas investigativas? É quando a pessoa dá uma pausa na fala. Aí você faz a pergunta. Enquanto você percebe, se você estiver prestando atenção no que ela tá falando, você vai perceber a hora de você fazer a pergunta. Você não vai perguntar do nada, a pessoa tá falando. Aí você fala, aí pergunta a pessoa, corta o raciocínio, ela não vai saber o que falar e ela vai falar mais. Então você tem que saber a hora que você vai fazer a pergunta e o tipo de pergunta. Então isso é uma técnica que você pode estudar mais. Existem livros, eu encontrei um livro muito interessante. Eu não li esse livro ainda, eu faço só estudo, eu estudo. E pratico, né? Mas eu encontrei, eu vou comprar esse livro. Mas eu vou colocar aqui na descrição do livro. Não, eu vou deixar o nome do livro para você pesquisar, se você quiser aprender mais sobre a escutativa. Tá certo? Bom, então é isso. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal, compartilha com alguém e vamos praticar a escutativa também no dia a dia.
na vida da gente. Porque quando a gente faz isso, a gente presta mais atenção no outro, julga menos, né? E aí isso é uma técnica que você pode utilizar, tanto na sua avaliação quanto no dia a dia, tá certo? Então, aproveita para se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, toca nas notificações, que tem vídeo aqui toda semana. E aproveita para me seguir lá no Instagram, tá bom? Eu tenho um perfil, aqui na descrição deixei o link, deixei o meu Instagram, para você seguir lá também, que lá tá cheio de conteúdo. Tá bom? E faz mais tempo que eu faço conteúdo lá do que aqui. Eu tenho mais tempo lá, viu? Mas dá uma olhada lá no Instagram, que também tem muita coisa, tá joia? Então, beijo grande pra vocês, sucesso na carreira e até o próximo vídeo.